que é a leitura da arte. Então, ao 11º dia do mês de abril de 2014, às 10 horas e 30 minutos, na sala do Conselho Departamental do Centro de Ciências Biológicas, em sessão pública, teve início a defesa de dissertação intitulada PP, Lançamento do Caminho Popular em Sujeitos Normais e Parkinsonianos dos períodos OFF e ON, da aluna Isabela de Araújo Moura, que havia cumprido anteriormente todos os demais requisitos regimentais para a obtenção do grau de mestre em 31 de 3 de 2014. A banca examinadora foi composta pelos professores Moacir Jesus Barreto, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco, Maria das Graças Vanderlei de Salles Coriolano, do Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco, e Nádia Maria Jorge Assano, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Após cumpridas as formalidades, a candidata foi convidada a discorrer sobre o conteúdo da dissertação. Concluída a explanação, a candidata foi arguída pela banca examinadora e, em seguida, reuniu-se para liberar e conceder à mesma a menção de aprovada na referida dissertação. E, para constar, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros da banca. Então, parabéns. Eu quero agradecer a pública que foi maravilhosa e assim, contribuiu bastante. Eu acho que é muito importante quando os outros veem o que você faz, porque é uma visão diferenciada daquilo. É quando você está vendo aquilo e está fazendo aquilo há 2 anos, eu acho que você termina que falta muito. E quando uma pessoa lê o seu artigo e até se faz uma crítica, uma sugestão, eu acho que isso enriquece e faz parte do aprendizado, o próprio dia da defesa, e vocês fizeram isso, e foi assim, muito obrigada. E eu quero agradecer a minha família aqui na presença de João. Acho que eles, se não fosse o apoio da minha família, nesses últimos meses, eu não sei como é que eu tinha chegado aqui, porque foi muito turbulento e foi muito complicado. E no Otávio, que eu acho que já estava envergonhada de tanto ligar e perturbar, que foi assim, essencial a conclusão da minha dissertação. O PPG foi uma coisa, eu assim, desde o começo, que foi uma coisa muito de Deus. Porque eu nem conhecia, um amigo meu fazia, e foi bom em todos os sentidos para mim, fazer parte do PPG. Primeiro, porque às vezes o médico, ele tende a fazer coisas assim, só com o médico, e fica muito bitolado. E o PPG foi uma forma de me fazer ver o outro lado das coisas. Eu acho que isso teve um crescimento muito importante para mim. Tanto como profissional, quanto na visão científica e na visão de amizade mesmo. Assim. O pessoal do PPG, que foi um pessoal que fez amigo muito facilmente. A professora Sueli foi essencial, assim, uma pessoa que eu não conhecia e foi uma pessoa que me orientou umas coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Inclusive, eu fiquei 6 meses em Barcelona, que foi extremamente complicado para mim. Eu costumo dizer que se não fosse ela, que ela disse, você vai, a gente organiza, não se preocupe. E ela me deu aquela força de socorro. E foi uma pessoa que eu tinha conhecido há pouquíssimos tempos. Então, assim, eu acho que o programa de pós-graduação, para mim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista intelectual e profissional, eu acho que foi assim, perfeito para mim. Foi um dom de Deus. E eu queria, como eu falei, o Pro Parkinson, sem o Pro Parkinson eu não teria feito. E teve 3 alunos que me ajudaram bastante, Ludmila, Bruno e Rafael, que me ajudou demais. Então, graças a Nádia, que faz parte do Pro Parkinson, sinto ser agradecidos. E também os pacientes, que sem ele não teria nada. Mel, que é a técnica da Ganaú, que uma das pessoas com maior prontidão que eu já conheci na minha vida, que fez parte dessa história também, foi muito importante.
E o apoio de todos os amigos, né? Aqui estão com meus amigos que eu perdi. E tem duas amigas muito especiais que eu conheci também no momento que estava aqui no Pernambuco. E eu acho que é esse apoio de família, de amigos, que faz você superar, às vezes, algumas coisas e conseguir chegar onde você quer conseguir. Então, eu estou muito feliz e quero agradecer a vocês, porque eu acho que cada um contribuiu de forma grandiosa para essa finalização do programa. Obrigada. Não, eu queria até pedir desculpa dessa confusão, mas porque é só para fechar, se eu falasse, mas eu só queria dizer que, deixar para falar sobre o Vera por último, né, mas primeiro eu queria falar algumas coisas. Eu acho que esse estudo da Vera foi um estudo pioneiro. Na verdade, não tem um estudo. Foi uma das razões até que a gente resolveu dividir o primeiro capítulo do segundo, porque quer dizer, só tem um pôster e um estudo sobre piscamento anterior ao rim, que foi feito com um controle de um cara que fez piscamento ligado ao blefarospasmo. Então, não tem nenhum estudo sobre blefarospasmo ou velha de alfa-fechamento. Isso é uma coisa muito, quase como uma descrição primeira, independente de Parkinson, a gente achou que talvez fosse interessante fazer um relato, porque é uma coisa nova, né? Não tem. O Parkinson já é uma aplicação desse negócio, né? Que pega uma patologia e estuda aquilo ali. Eu acho que é um estudo pioneiro, né? Que tem eu acho que se a gente souber escrever direitinho, pode publicar uma boa revista. Depois eu queria só relembrar um pouquinho, que é importante a gente ver a história, né? Quando a gente pega uma pesquisa, um trabalho de pesquisa científica, a gente tem aquela visão muito, às vezes, romântica, né? Ou mesmo rígida demais, mas só para relembrar, assim, desde o início, né? A gente praticamente fez o trabalho dela do cérebro. Né? A gente comprou um programa que a gente não tinha, a gente comprou uma touca de EG que a gente não tinha. A gente primeiro fez um projeto cheio de coisa, a gente queria estudar vários tipos de piscamento, o reflexo, que era quando você pisca para se defender, o espontâneo, que é que você pisca periodicamente, e o voluntário. A gente fez um desenho enorme, começamos a fazer. Depois a gente foi vendo que era muito comprido, foi cortando o paradigma, diminuindo o tamanho dos registros. Além do N ser pequeno, o registro é muito difícil e houve um certo, até defeito meu, no sentido de deixar para lá um pouco os registros. E ficou aquela euforia foi registrado. E depois a gente, quando foi olhar os dados, a gente viu que os dados estavam muito ruidosos. Deu um desespero, a gente achou que, meu Deus, vamos ter que... Né? E aí depois a gente passou por aquele processo de garimpar o negócio, né? Você pega uma pedra e vai garimpando, e termina tirando um pouquinho de ouro. Né? Aí é uma oportunidade de ouro dentro de uma pedra. Depois ele derrete aquele ouro e tira um ouro puro, né? Que é o trabalho intelectual de você buscar sentido naquelas coisas. Né? É um trabalho do espírito da gente. Né? E aí começar a ver a luz no fim do túnel, né? Que ali de uma bagunça começa a surgir alguma coisa lógica. Né? E até chegar nessa historinha que Bela contou aqui, e quando a gente ouve assim, a gente pensa que foi uma coisa direta, né? Mas a gente, como toda pesquisa científica, pelo menos as que eu faço, né, é um parto, né? Então ela realmente tem trigêmeos, né? Tem um parto, né, que é uma tese, e agora vai ter dois partos mais ainda melhores, que é o dos gêmeos. Né? Eu acho que
ela chegou agora num porto, e esse porto é um porto que ela vai poder descansar um pouco. Mas daqui a pouco ela vai ter que pegar um outro naviozinho, porque tem que publicar esses arquivos, aí vai para outro porto, que é a publicação do arquivo. E aí ela vai descansar mais ainda. Né? E aí fica uma grande indagação, né, se aquilo ali vai ser uma coisa boa, uma lembrança, uma formação, ou se depois ela vai querer pegar outros navios e ir para outras aventuras. Né? Como dizia, gostava muito daquela série do Star Trek. Aí ninguém gosta, eu gostava quando eu estava pela série The Next Generation. Né? Diz, to boldly go where no one has gone before. Então, para ir a lugares onde ninguém nunca foi. Né? Então, se ela agora vai pegar outros navios para ir nesses lugares aí, em outros campos, e continuar no caminho da pesquisa, né, e do amor pelo conhecimento. Né? Espero que isso aconteça. Eu queria agora falar um pouco de Bela, só rapidamente. A Bela foi uma estudante extremamente, uma coisa, para mim, foi um orgulho muito grande ter ela como estudante, desde que ela chegou no laboratório de eletromiografia, não para fazer pesquisa, mas para aprender eletromiografia. Eu notei que ela era uma pessoa diferente, ela buscava as coisas, buscava, até às vezes demais. Né? E demais que eu nem pegava coisa. E essa sede de fazer as coisas, né, foi que me fez pensar que ela tinha uma vocatura talvez para a ciência. Né? E ela não teve dúvida, ela começou a tentar fazer, tem até algumas coisas que a gente não terminou de fazer discussão em casa, terminar. E depois ela entrou no programa de pós-graduação, decidiu ir para a Espanha, que eu acho uma coisa importantíssima, sair do país. Eu acho que uma das decisões que eu tive nos últimos tempos foi formar menos pessoas e formar pessoas mais bem formadas. Porque eu acho que muitas vezes a gente confunde. Só vê o quarto título. Né? Eu acho que o título é uma coisa talvez até menor. O importante é a sua formação. Então, sair não porque o lugar aqui é ruim, não. Mas sair para a gente poder ir absorver coisas para ter o que dá. Então ela fez um esforço muito grande e de uma maneira milagrosa, e não só milagrosa, mas pelo esforço dela e pela ajuda de pessoas enviadas dos anjos, mesmo, que agora espero que esteja junto dele. Ela conseguiu ir para um laboratório muito bom lá na Espanha, teve uma experiência tanto pessoal como científica muito boa, que ela não vai ver agora, ela vai ver com a continuação, porque essas coisas a gente só sente com a continuação. Né? Então, uma pessoa de grande valor, muito trabalhador, inteligente, e que é essa pedra de ouro, né, que já foi lapidada e deve ser lapidada um pouco mais, outras coisas, mas eu acho que vai virar uma boa pedra preciosa para a ciência, essas coisas. Eu queria agradecer a ela, né, por tê-la como aluna e parabenizar pelo que fez. Muito obrigado. Muito obrigada.